Nesta lição, estudaremos o capítulo 6 e os versículos 1 a 14 da carta de Paulo aos Romanos. Veremos que em Cristo fomos libertos do poder do pecado e agora vivemos em novidade de vida. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens publicada pela CPAD. Hoje teremos a rica oportunidade de estudar a lição de número 6, datada do dia 5 de fevereiro de 2023, cujo título é Mortos para o Pecado, mas ainda lutando contra ele. Esse título me recordou uma das muitas histórias contadas pelo saudoso pastor Eurico Bergsten. Ele disse em certa ocasião: quando aceitei Jesus por volta dos meus 20 e poucos anos, descobri que a minha carne era miserável e ela me inclinava para as coisas que desagradam a Deus. Hoje, depois de mais de 40 anos de ministério, ele na ocasião já estava na terceira idade, disse o seguinte: minha carne ainda continua miserável, tentando a todo momento me levar à prática daquilo que o meu Deus desaprova. Mesmo após a conversão, o pastor Eurico Bergsten, que é escritor consagrado, autor da teologia sistemática pentecostal, ele disse o seguinte: olha, minha carne ainda continua miserável. A todo momento ela está em estado de insurreição, tentando fazer com que o meu espírito se renda às práticas do pecado. Mas, depois da conversão, o crente recebe poder de Deus, o crente é avivado pelo Espírito e tem condições de rejeitar o pecado, de dizer não. Ele não se relaciona mais com o pecado nesse estado de escravo, de servidão. Essa história do pastor Eurico Bergsten retrata muito bem essa luta que há constante na vida do salvo entre carne e espírito. Antes de expormos aqui os pontos principais da lição, eu quero fazer uma recomendação a você que é aluno da ferramenta EBD. Utilize todos os materiais que postamos exclusivamente e semanalmente aqui na plataforma da ferramenta. Faça uso, especificamente nessa aula de número 6, do fluxograma. Você vai entender a leitura bíblica em classe e vai ser capaz de identificar quais são os pontos principais abordados por Paulo no capítulo 6 da carta que ele escreveu aos irmãos que estavam em Roma. Use o fluxograma, use o material de marketing e divulgação para envolver sua classe todos os dias da semana com assuntos voltados à escola dominical. São muitos recursos disponíveis para você, aluno da ferramenta EBD. Os irmãos que estão nos assistindo por meio do YouTube, não passe por aqui sem se inscrever em nosso canal. Caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber as notificações, principalmente o material gratuito que postamos aqui na plataforma do YouTube. Deixa o teu like logo no começo do vídeo e, mais importante que isso, interaja conosco aqui e conheça a plataforma da ferramenta EBD. Lá na plataforma, o dirigente, superintendente, professor, aluno, secretário da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. E o link está na descrição deste vídeo. Aqui embaixo, no link azul, clique e conheça a ferramenta EBD. O texto principal nos diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos, capítulo de número 6, versículo 4. Na tradução NVT o texto diz: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Paulo está evocando aqui a imagem do batismo nas águas para ilustrar a doutrina da justificação e da nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Mas lembre-se, ele está utilizando a doutrina do batismo nas águas como uma ilustração do seu argumento. E ele prossegue: e assim como ele foi ressuscitado dos mortos
pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Se nos identificamos com Ele na sua morte e ressurreição, é lógico que na vida de Cristo agora, nós também desfrutamos de vida com Ele. E essa vida deve ser vivida para a glória de Deus e não nas mesmas práticas da vida pregressa, não no mesmo curso até pelo qual se dirigia o velho homem. Agora o crente vive uma vida para a glória de Deus. A paráfrase NTLH traduz muito bem aqui esse argumento de Paulo, essa explicação de Paulo, quando diz: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. A doutrina da identificação com Cristo fica muito clara na versão NTLH. E ela prossegue dizendo: e isso para quê? Finalidade. Assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Se nos identificamos com Ele, fato é que isso deve ser visível. A nova vida, ela deve condizer com a fé que professamos, não é? Eu creio em Jesus, eu vivo para Jesus, mas na realidade as minhas práticas condizem com a velha natureza. Não, minha confissão, minha identificação com Ele deve ser visível. E como essa identificação com Cristo se torna visível? Através da nova vida que agora vivo nele. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta aos Romanos, ele está esboçando seu conhecimento a respeito de lei e graça e explicando a ligação que há entre justificação e santificação. No entanto, é importante que você, professor, principalmente você, professor, entenda não só o capítulo 6, mas o seu contexto precedente e o seu contexto subsequente. Isto é, o capítulo 5, onde Paulo desenvolve a doutrina da identificação com Cristo, e os capítulos 6, 7 e 8, quando ele fala sobre os desdobramentos dessa identificação com Cristo, fazendo a explicação de algumas indagações que possivelmente os seus leitores fariam quando lessem o seu entendimento a respeito da justificação. No capítulo de número 5, Paulo vai dizer que todos nós morremos em Adão. Todos nós somos culpados do mesmo pecado de Adão porque nos identificávamos com ele. Agora, com a vinda do novo Adão, com a sua vitória sobre a morte e sobre o pecado, o crente também é vitorioso sobre esses inimigos porque ele não se identifica mais com o Adão da carne, o Adão que pecou, mas com o novo Adão que venceu todos os inimigos do povo de Deus. Ele chega até, no capítulo de número 5, versículo 20, dizer que onde o pecado abundou, onde houve pecado, a graça foi muito maior. E essa afirmação de Paulo poderia gerar um falso entendimento a respeito da doutrina da justificação. E ele começa a escrever o capítulo de número 6 usando o método de diatribes. Ele imagina um opositor e baseado na imagem desse opositor que vai lhe fazer indagações, que vai lhe fazer pergunta, ele escreve o capítulo de número 6 para nos dar uma resposta, para nos dar uma explicação da doutrina da justificação e da santificação e também mostrar quais são as suas aplicações práticas na vida do crente. Em Romanos 1, a 23, ele está explicando que a justificação desemboca na santificação. Pela justificação, nós somos libertos da culpa do pecado. Mas na santificação, nós somos salvos do poder do pecado, porque dia a dia nós nos aproximamos mais de Jesus e nos tornamos semelhantes a Ele. E Paulo explica no capítulo 6 que não vencemos o pecado sob o regime da lei, mas sob o reinado da graça.
tanto a santificação como a justificação resultam da eficácia da morte de Cristo e da virtude ou do poder de sua ressurreição. Me permita aqui rapidamente estruturar os capítulos 6, 7 e 8 e mostrar a você que Paulo está respondendo às indagações de um opositor imaginário. Ele anteviu algumas reações que os seus leitores originais provavelmente teriam a leitura dessa carta. E a primeira indagação que Paulo ele responde é a seguinte: se a graça de Deus ela abunda quando pecamos, então vamos continuar pecando para experimentar ainda mais graça. Ele começa a desconstruir esse pensamento já no capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 14. Ele está desconstruindo esse pensamento. Em segundo lugar, Paulo ele vai desconstruir uma segunda objeção. Se não estamos mais debaixo da lei, então podemos fazer o que bem entendermos. E Paulo vai mostrar que não é assim. A lei, ela nos mostra o pecado. Ela aponta para o pecado, mas ela não pode fazer nada por nós. Ela não pode nos levar para perto de Deus. Ela revela a nossa fraqueza. E Paulo vai mostrar que agora não vivemos mais sobre o regime da lei, porque a lei ela era inoperante, a lei ela não tinha força para restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Como foi que isso foi restabelecido? Por meio da graça, através da morte e ressurreição de Jesus. E depois ele vai desconstruir uma terceira objeção. Alguém poderia muito bem, escutando o apóstolo Paulo, dizer o seguinte: então você está transformando a lei de Deus em pecado. A gente não vive mais debaixo da lei, a lei ela não tinha essa capacidade de levar o homem para perto de Deus, então que finalidade tem a lei? Paulo vai dizer, a lei serviu de tutor. A lei, por meio da lei eu conheci o pecado e o pecado me matou. A lei, na verdade, é santa, justa e boa. Eu é que sou mal. E é por isso, ele vai mostrar que a lei me conduziu, abriu também os meus olhos para a graça de Deus. Me fez enxergar que preciso de Jesus para poder viver um relacionamento com o Pai. Estruturando o capítulo de número 6, guarde isso aí, não se preocupe em chegar logo nos pontos da lição. Essas explicações preliminares, elas são fundamentais para o entendimento de tudo o que vem depois. Entenda bem aqui o fundamento do capítulo 6 e de seu contexto, para então partirmos para as particularidades. Veja, eu quero estruturar aqui, segundo a ótica de John Stott, o versículo 1 ao versículo de número 14, que é onde a lição está fundamentada. O fluxograma, que está disponível para os alunos da ferramenta EBD, são 2 aqui nessa lição, vai trazer a você um esclarecimento sobre os pontos e as verdades que podem ser extraídas desse texto bíblico. Mas me permita, de forma complementar, trazer a visão do pastor John Stott. Primeiro, ele demonstra que Paulo começa rejeitando veementemente a noção de que a graça de Deus nos confere uma licença para pecar. Ele não poderia começar de outro jeito, justamente pela forma como ele terminou o capítulo 5, no versículo de número 20. E ele começa o 6 e 1 dizendo o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo está rejeitando esse pensamento, ele vai combater essa objeção. E é o que ele faz no versículo de número 2. De maneira nenhuma. Como é que a gente vai viver para o pecado, vai viver pecando, se já morremos para ele? É o que ele diz assim, como podemos viver para aquilo, como podemos viver naquilo para o qual já morremos? Não tem fundamento, isso é ilógico. Essa objeção aí, ela não tem fundamento escriturístico, porque a justificação não é uma licença para pecar, a justificação nos livra da condenação, da culpa do pecado. Vem o versículo de número 3, se morremos para o pecado, como foi que morremos para o pecado? E ele explica, foi através do nosso batismo que nos uniu a Cristo em sua morte. Doutrina da identificação com Jesus. Ele complementa o versículo 3 nos versículos 4 e 5. Já que participamos da morte de Cristo, nós também compartilhamos de sua vida na
ressurreição. Morremos para o pecado e agora vivemos para Deus. Aí vem os versículos 6 e 7. Nosso velho eu foi crucificado com Cristo a fim, finalidade, propósito, a fim de que pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado. Versículos 8 e 10. A morte e a ressurreição de Jesus foram, tanto uma como a outra, eventos decisivos. Decisivos no sentido que o texto diz: ele morreu de uma vez por todas para o pecado, mas vive continuamente para Deus. Então é um evento decisivo, é um evento marcante. Morreu uma vez por todas. E agora vive e vive eternamente, continuamente para Deus. Vem o versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz assim: acorda, ó, presta atenção no que eu estou te explicando. Olha essa aplicação, olha essa conclusão do meu argumento. Nós precisamos nos dar conta de que agora somos aquilo que Cristo é. Ou seja, mortos para o pecado e vivos para Deus. Não podemos andar vacilantes, não podemos estar em cima do muro. Morremos para o pecado. Se morremos para o pecado, vivemos para Deus. Versículos 12, 13 e 14 são as aplicações que Paulo faz das explicações da doutrina que ele vem expondo. Já que fomos vivificados da morte, devemos oferecer os nossos corpos a Deus como instrumento de justiça. Se morremos com Cristo e se vivemos com Ele, meu corpo, minha voz, minha alma, meu espírito agora deve ser colocado no altar do Senhor e deve ser entregue a Ele como sacrifício vivo. O pecado não pode nos dominar, pois a nossa situação mudou radicalmente. Ele conclui o versículo 14 dizendo: já não estamos debaixo da graça, ou já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a graça não encoraja a prática do pecado. Pelo contrário, a graça nos fortalece para que não vivamos mais como escravos do pecado. É um resumo para você entender o texto principal da lição e também não só a leitura bíblica em classe, mas o seu contexto subsequente e o seu contexto precedente. O resumo da lição nos diz: o crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. O que o resumo da lição aqui traz? Ele traz um resumo da compreensão de Paulo a respeito da lei da graça e da justificação no capítulo de número 6. Santificação e justificação são elementos inerentes à nossa salvação e eles são complementares. Este é o evangelho da santificação do homem expresso por Paulo. Deus justifica o homem para que ele possa santificá-lo. É isso que Paulo está mostrando. Essa conexão entre esses aspectos da salvação. A justificação pela fé é o meio e a santificação é o fim. Irmão Murilo, eu estou assistindo assim sua aula, mas eu estou com dificuldade de entender porque esses termos me causam dúvida. A santificação, justificação, regeneração, redenção. Eu dei uma explicada sobre, eu dei uma breve explicação, fiz uma breve explicação desses assuntos na aula passada, mas tenha calma. No final dessa aula, você vai compreender o processo da salvação, aquilo que acontece antes, durante e depois. Eu vou lhe explicar no detalhe, no tópico de número 2, vou fazer uma síntese aqui no tópico de número 2 e você vai chegar em classe preparado, sem dúvidas, para poder ministrar a sua aula, tá bom? Então vamos lá. Paulo expôs aqui a sua doutrina, ele está mostrando que justificação e santificação são doutrinas complementares. Ele até mostra que depois da nossa justificação, que se inicia o processo de santificação, aparece também a luta. Há uma luta interna e externa do crente contra o mundo, do crente contra a carne. O espírito que estava morto e era insensível para as coisas de Deus, agora foi vivificado. E na condição de vivificado e fortalecido pela graça, ele está lutando contra os desejos pecaminosos, contra a natureza pecaminosa que está em nós. Lembra do exemplo do pastor Eurico Bergsten? E Paulo orienta ao justificado, ao nascido de novo, o seguinte:
andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais mais o que quereis. Em síntese, o que é que Paulo está dizendo? Olha, você nasceu de novo, você agora vive para Deus, mas isso não significa dizer que a sua carne não existe mais, que a sua natureza caída deixou de existir. Ela foi crucificada, ela está enfraquecida, ela foi destronada, ela não reina mais, mas a todo momento ela tenta se rebelar. Ela tenta sentar no trono novamente, ela tenta governar as nossas ações novamente. Aí Paulo está dizendo, andem em espírito. Vocês não vão cumprir as concupiscências da carne. Fortaleçam a sua alma, fortaleçam o seu espírito, seu homem interior, no poder do Espírito Santo, e vocês terão condições de subjugar a carne. Vocês terão condições de se direcionar não para aquilo que desagrada a Deus, mas para aquilo que agrada a Deus. A luta é constante, é diária e ela se estenderá até o estágio final da salvação, que é a glorificação do nosso corpo. Quando seremos salvos, então, não só do poder e da culpa, mas também da presença do pecado. Porque a carne, isso que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. E quando adentrarmos pela Jerusalém celeste, pela porta da frente, não entraremos mais com a natureza pecaminosa, mas um novo corpo. Experimentaremos uma nova realidade de existência na eternidade. Temos 3 objetivos aqui que precisam ser cumpridos e nós o cumpriremos. Você, professor, vai cumprir esses objetivos em classe, você vai entender todos os pontos da lição e vai discorrer a respeito deles com segurança. Primeiro objetivo, compreender que o crente deve morrer para o pecado. Isso aqui é lógico. Se você é crente, se você é crente de verdade, você deve automaticamente morrer para o pecado. Às vezes, essa luta, ela é diária, essa luta ela é ferrenha, essa luta é cansativa, mas Paulo diz aos Coríntios que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. O Espírito Santo, que lhe deu força para não pecar ontem, que lhe ajudou a viver para a glória de Deus ontem, é o mesmo que vai lhe ajudar hoje e amanhã. Segundo lugar, conscientizar de que vivemos uma nova posição em Jesus Cristo. O que seria essa nova posição? Ela está dentro do aspecto jurídico, está dentro do aspecto familiar. Por exemplo, antes nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos réus condenados. Agora, em Cristo, nós somos filhos e herdeiros. Então, nossa posição jurídica mudou, diante de Deus não somos mais culpados, e nossa posição relacional com Ele também, não somos mais inimigos, agora somos amigos, somos filhos de Deus. Vivemos uma nova posição em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, saber que o crente deve viver em novidade de vida. Ora, se eu digo que eu estou em Cristo, minha vida deve condizer com a minha fala, com a minha crença, com a minha doutrina. Eu sou crente, mas vive de todo jeito. Eu sou crente, eu estou em Cristo, mas não vive em novidade de vida. Ainda vive nas práticas do velho homem, você não está em Cristo. E nós aprenderemos nesta lição sobre esses pontos aqui. O tópico de número 1 vai falar sobre o seguinte: o crente deve morrer para o pecado. E olha que o primeiro parágrafo é sensacional. A interpretação errônea da doutrina da justificação pela fé. Paulo diz em 6:1, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele está levando aqui para os irmãos uma indagação. Faz o seguinte, a graça de Deus se revela por meio do pecado. Então, tem que pecar para que Deus abra as janelas do céu e derrame mais graça. Entendimento errado a respeito da justificação. O que é justificação? A Bíblia ela é abundante em explicações com relação a essa doutrina. A doutrina da justificação ela está ligada ao início da fé. E é pela justificação que o pecador é declarado justo.
A justiça de Cristo é atribuída a ele. E por essa razão, ele é visto com bons olhos diante de Deus, por pior que tenha sido a sua vida antes desse grande acontecimento. Vamos entender aqui o que é a justificação. Quando falamos em salvação, nós temos em mente que fomos salvos de um perigo. Salvação é isso, salvo de um perigo. Qual era o perigo que estávamos correndo? Perdermos a nossa alma, morrermos eternamente. Perdermos a nossa vida de forma eterna. Se o homem morre na condição de morte espiritual, se ele passa pela morte física na condição de morte espiritual, essa morte espiritual se perpetua pela eternidade. Ele morre eternamente. Paulo e o escritor de Apocalipse, João, chama isso de segunda morte. Não tem mais jeito, não tem mais remédio, não tem purgatório, não tem purificação do pecado depois da morte. Depois da morte segue-se o juízo. É o que disse o escritor aos Hebreus. A fim de que não morrêssemos eternamente, nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Mas a nossa fé, ela não é uma fé que salva em si mesmo. Porque se a fé em si mesmo salvasse, eu poderia crer em Buda, poderia crer em Allan Kardec. E se eu fosse salvo só por meio da fé em si, eu poderia crer em qualquer coisa e ser salvo. Mas a minha fé está em Cristo Jesus, naquilo que ele realizou por mim na cruz do Calvário. A sua morte foi substitutiva, foi vicária, foi expiatória. Ele apaziguou a ira de Deus por meio da sua morte. Na sua morte, nós fomos ali identificados, nós morremos para o pecado. O preço do pecado foi pago. Preço esse que não foi pago para Satanás. O preço a Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados porque nós tínhamos uma dívida com o diabo. Não. Jesus morreu na cruz e pagou o preço ao Pai. O Pai é o juiz, é aquele que julga. Ele não podia simplesmente perdoar o pecador e continuar sendo justo. A sua justiça tinha que ser cumprida. E ela foi cumprida na morte de Cristo. Aquele que não tinha pecado morreu pelos nossos pecados para que fôssemos feitos justiça diante de Deus. Então a justiça de Cristo é atribuída a nós. E a fé que salva é a fé no Filho de Deus. Nós fomos resgatados do pecado. Nossa redenção, olha que palavra diferente, foi efetuada na cruz do Calvário por meio do sangue de Cristo. Redenção, resgate, preço pago. Não foi sangue de animal, não foi sangue de bode, de ovelha, de touro. Foi o precioso sangue do Filho de Deus. E agora, tendo fé em Jesus, a justiça dele é atribuída a nós. E a nossa posição diante de Deus é de justo. Quando Deus olha para o homem, ele não olha para o homem assim: pecador, é digno do inferno. Ele olha para a gente agora com as lentes do Calvário. Morte e ressurreição de Jesus. Deus olha para a gente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, feito justiça, declarado justo. Isso é justificação. E ela confere ao crente inocência da culpa, paz com Deus e esperança futura. Porém, muita gente entende essa doutrina de forma errada. E veja que eu levantei pelo menos 3 concepções erradas sobre a justificação. Primeira, a justificação do crente é um passe livre para o pecado. Por exemplo, todos os meus pecados foram perdoados, inclusive os pecados futuros. Desse modo, eu posso pecar, não importa o pecado, eu estou salvo. Alguns creem assim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Posso continuar errando, falhando, pecando. Não é a posição calvinista, viu? Porque esse tipo de pensamento, às vezes, erroneamente atribuído à posição calvinista. Uma vez salvo, salvo para sempre. Posso pecar, errar e falhar. Eles não creem assim. Eles acreditam que ainda que o salvo peque, ele será restaurado. Deus vai convencê-lo de seu pecado, etc, etc. Mas tem gente que crê assim. Nessa graça que abunda, mesmo que eu leve uma vida de pecado, mesmo que eu morra no pecado, a graça no final das contas vai me salvar. É uma forma errada de entender a doutrina da justificação.
Segunda forma errada de entender a doutrina da justificação é pensar o seguinte: o crente agora vive sem lei. Não estamos mais no regime da lei. Vivemos pela graça. Logo, aquilo que a lei proibia, eu posso praticar. Não é verdade. Paulo combate também esse tipo de pensamento no capítulo de número 7 e no final do capítulo 6 de sua carta aos Romanos. E o terceiro pensamento errado, ou concepção errada a respeito da justificação, é que ela é um fim em si mesma. Eu fui justificado e agora eu não preciso fazer mais nada. Não. A justificação, ela é a porta para a santificação. É na justificação que o crente inicia a sua vida de santificação. Se você foi justificado, você não morreu, Jesus não voltou, você não foi arrebatado, né? Você tem que desenvolver, operar a sua salvação. E como operamos a nossa salvação? Vivendo em santificação. Acredito, uma explicação que elucida o primeiro parágrafo. O segundo diz o seguinte: advertência contra o abuso da graça. Vamos pecar para que a graça seja maior. Paulo responde, versículo de número 2, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, que isso nem passe pela mente de vocês. Nós, que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Essa expressão, vivendo nele, isto é, no pecado, ela aponta para algo que é habitual. Ela fala de domínio. Quem vive no pecado está sendo governado pelo pecado. O pecado domina, o pecado manda, o pecado é quem dá a última palavra. Paulo está dizendo, essa não é mais a nossa condição. Nós morremos para o pecado. Não podemos continuar vivendo nele. E com isso, Paulo está mostrando que, embora os filhos de Deus pequem, ocasionalmente o pecado não é mais um estilo de vida. O crente deve se esforçar e cooperar com o Espírito para viver uma vida de santidade. O problema é que muita gente ainda hoje abusa da graça. Por que é que eu digo ainda hoje? Porque esse abuso da graça não é algo novo. É algo antigo. Judas, muito tempo lá atrás, já nos advertia de homens que incorriam nessa conduta. Ele diz no capítulo único de sua carta, versículo 4, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Como é que hoje as pessoas abusam da graça? Vou lhe dar 2 exemplos. Primeiro exemplo. As pessoas ou o homem abusa da graça quando aceita a cruz que Jesus carregou, mas rejeita a cruz que Jesus mandou carregar. Os abusadores atuais da graça dizem o seguinte: Deus é amor, portanto não importa como nós vivemos. É por isso que muita gente hoje se identifica como gospel, como evangélico, como cristão, mas você vê a vida dessa pessoa mundana. Dá nojo de ver a vida dessa pessoa. As ideias dessa pessoa, o que essas pessoas fazem, o que essas pessoas falam, o que elas defendem. Dá nojo de se ver. Elas aceitam a cruz que Cristo carregou. Ah, que bonito falar da cruz de Cristo, mas não aceitam a cruz que Ele mandou carregar. Se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz. O evangelho é um evangelho de cruz. Nós devemos viver uma vida crucificada. Foi o que Paulo disse. Já estou crucificado com Cristo, não vive mais eu. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Muita gente aceita, crente, de lábio, não de vida. Abusar da graça é isso. Em segundo lugar, o homem abusa da graça quando planeja e executa o pecado com o pensamento de é só pedir perdão depois e vai ficar tudo bem. Olha, irmão, Deus perdoa, mas tem gente que abusa da graça. Planeja o pecado, planeja todos os detalhes da falha, do erro e depois assim, eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. Olha que coisa, preste nesse exemplo aqui, João,
Ele diz o seguinte: olha, eu sei que adulterar, eu sei que se prostituir é pecado, mas eu estou com tanto desejo de fazer isso, eu não estou conseguindo me controlar, eu vou fazer, mas o meu plano vai ser esse: eu vou lá pecar, vou fazer assim, 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 depois de pecar, eu vou dar uma semana ali, vou orar, e quando eu orar, eu sei que Deus é Pai, que Deus é amor, e Ele tem a obrigação de me perdoar. O que é que João está fazendo? João está magoando Deus intencionalmente, de propósito, de forma planejada, premeditada. Ele está fazendo isso e mais, ele está abusando da graça. Eu vou pedir perdão depois e ele vai me perdoar. Quando o crente ele faz isso, há muito tempo ele já se desviou, só não percebeu ainda que está desviado, que está cego, nu, e está vivendo em uma condição miserável. Porque o filho, ele pode até ser tentado, ele pode até ocasionalmente cair, mas ele não planeja o pecado. Eu vou fazer, pô, eu peço perdão. Não. Isso é abusar da graça. Terceiro ponto, justificados e mortos para o pecado. O que o pastor Natalino das Neves ele trata nesse terceiro parágrafo aqui, do tópico de número 1? Ele está mostrando que em Cristo nós fomos libertos do poder do pecado e agora vivemos para Deus. E eu disse a vocês lá no início da nossa aula que Paulo está ilustrando seu argumento, trazendo à tona a doutrina do batismo em águas. O batismo em águas acontecia por imersão. O candidato ao batismo ele era imerso nas águas e ele depois era levantado das águas. E Paulo está mostrando aqui, de forma muito categórica, que a nossa identificação com Cristo é como o batismo nas águas. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. O batismo nas águas, ele pode ter essa aplicação, ele pode ter essa conotação de uma confissão pública que nós fazemos a Cristo. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa aqui. Nada de sacramentalismo, porque tem muita gente por aí que ensina que o batismo é necessário para que o crente seja salvo. Tu é batizado em águas? Só não, irmão Murilo. Então tu não é salvo, porque para ser salvo precisa ser batizado em águas. Não é isso que Paulo está ensinando. O batismo em águas aqui no texto, ele é apresentado como uma ilustração da doutrina da nossa identificação com Cristo. Mas ele não é um elemento necessário para a salvação. Ele é para quem já é salvo. O crente confessa Jesus, o crente se identifica com Cristo, o crente nasce de novo e agora ele faz uma confissão pública por meio do batismo nas águas. Eu penso que até aqui tenha ficado bem entendido a nossa posição. Tópico de número 2, vivendo uma nova posição em Cristo. E nós temos aí 3 pontos, ou 3 parágrafos, como você queira chamar, conhecendo a nova posição em Cristo. Segundo, vivificados em Cristo. E terceiros, embaixadores de Cristo na terra. Eu vou explicar para você rapidamente aqui o processo da salvação. Pense no antes, durante e depois. Quando falamos naquilo que precede a salvação, nós temos em mente o homem ímpio, o homem inconverso, vivendo uma vida de pecado. Esse homem é alcançado pela graça de Deus. E como é que ele é alcançado? O que acontece quando ele é alcançado por aquilo que chamamos de graça preveniente? Deus traz a esse homem pecador convicção de pecado. Ele recebe uma convicção de que está em falha, de que está distante de Deus, de que está condenado ao inferno. Deus desperta essa convicção através da consciência, mas a consciência sozinha não é suficiente, porque ela pode ser cauterizada. E é por isso que Deus usa a palavra. A Bíblia diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus usa a palavra como um instrumento para trazer convicção ao homem de seu estado pecaminoso. E Deus também se utiliza do Espírito Santo. A Bíblia nos diz no Evangelho de João que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois que esse homem é tomado por essa convicção, ele é levado a um arrependimento. E o arrependimento é um sentimento interno, intenso. Arrependimento não é quando você chora. Você pode chorar quando se arrepende, mas, sobretudo, arrependimento é quando você muda. O arrependimento vai produzir uma confissão.
E a partir do momento que você confessa a Jesus, você diz, Senhor, eu sou um pecador, eu pequei, eu não consigo me salvar sozinho, eu não consigo mudar a minha situação, preciso da tua ajuda, creio no teu Filho que morreu por mim na cruz do Calvário. Nesse momento da confissão, o homem é justificado. E aqui começa o processo propriamente dito da salvação. Mediante uma confissão, mediante a fé no Filho de Deus, o homem é justificado, declarado justo. Já explicamos o que é a justificação. Ao passo que acontece a justificação, na ótica humana, acontece a redenção. Ou, aliás, acontece a conversão. Pensa numa moeda aqui, uma única moeda com cara e coroa. Acontece a nossa conversão. A conversão, ela é o lado humano da coisa. Conversão é uma mudança de rota, uma mudança de direção. Isso fica visível. A pessoa vivia no pecado e agora visivelmente ela já não pratica mais as mesmas coisas. Ela fala diferente, ela vive diferente, ela tem propósitos e planos diferentes. Isso é a conversão. Agora, olhando para o outro lado dessa mesma moeda, nós temos a regeneração. O que é regeneração? É novo nascimento. E isso é algo interno. O homem interior que estava morto espiritualmente é vivificado, ele é gerado. O homem nasce de novo. E nós damos a esse nome, isso que acontece internamente, de regeneração. E após o novo nascimento, o homem agora está apto para viver uma vida de santidade. Porque a vida de santidade, ela não faz parte da natureza do ímpio. Ela faz parte da natureza do justificado, do salvo. Eu não posso chegar para um gato e dizer assim, fale, fale, fale. Porque não faz parte da natureza do gato falar. O gato mia. Eu não posso esperar que um homem ímpio seja santo, porque não faz parte de sua natureza. Mas faz parte da natureza do homem justificado. Esse sim é apto para a santificação. E a santificação é mais um elemento da nossa salvação. Tendo explicado isso aqui, nós desfrutamos de uma posição sim, de uma nova posição em Cristo Jesus. Porque agora, mediante a nossa salvação, nós recebemos um novo coração, conforme Ezequiel 36, 26, um novo espírito, Ezequiel 18, 31, uma nova canção, um novo cântico ele colocou na nossa boca, Salmo 40, versículo 3, um novo nome, Apocalipse 2, 17, somos chamados de nova criação, 2 Coríntios 5 e 17, de nova criatura, Gálatas 6 e 5, e de novo homem, Efésios capítulo 4, versículo 24. Fomos sim, como diz o parágrafo de número 2, vivificados por meio ou com Cristo Jesus. Pense assim na nossa vida como se fosse 2 volumes. 2 volumes. Primeiro volume é a vida vivida na carne. Esse primeiro volume aqui ele foi encerrado com a morte de Cristo. Morremos com ele. Esse primeiro volume aqui se encerrou. Essa história aqui acabou. Acabou. Depois da ressurreição de Cristo, inicia-se o segundo volume da nossa vida. A vida que conta a história do novo homem, que agora vive para Deus. É o que vai nos trazer aqui o parágrafo de número 2 do tópico de número 2. E o parágrafo de número 3 vai nos dizer que agora nós somos embaixadores de Cristo. Morremos, ressuscitamos com ele, desfrutamos de uma nova vida e nessa nova vida ele nos deu um ministério. E que ministério é esse? Ministério da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. O versículo-chave, ou os versículos-chaves desse terceiro parágrafo é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 ao 20. O embaixador, segundo o dicionário de língua portuguesa, é a categoria, o embaixador é a categoria mais importante ou o grau mais elevado da pessoa que representa o Estado diplomaticamente junto a outro Estado ou órgão internacional. Em outras palavras, o embaixador é a maior autoridade em uma nação estrangeira no que tange a representação de seu país. Ele é portador de uma mensagem. E nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Qual é a nossa mensagem? Uma mensagem de reconciliação. Nós agora, justificados pela graça, temos paz com Deus. E esse ministério deve ser anunciado. Olha, você que está
em contenda com Deus, você que é inimigo de Deus, Deus quer lhe fazer filho, Deus quer lhe fazer amigo. Ele nos deu esse ministério da reconciliação. E vem o tópico de número 3, vivendo em novidade de vida. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer aqui, nesse tópico de número 3, vivendo em novidade de vida. E você tem que aprender o seguinte. Tópico 3. A carne, ela não reina mais. Não reina mais. Quem reina é o Espírito. Mas você deve ser vigilante. Seja vigilante. Veja o exemplo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ele deu lugar à carne. E ela se assenhorou dele. Davi cobiçou, Davi adulterou, Davi cometeu assassinato. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Mas deu lugar à carne. Mesmo a carne não reinando, você deve ser vigilante. Você deve alimentar a sua alma e o seu espírito da palavra de Deus. Você deve ser uma pessoa de vida devocional, constante, habitual. Você deve valorizar a comunhão com os santos, a fim de que seu homem interior seja fortalecido e você não venha dar lugar à carne. Ela não reina mais, porém, ela tenta subir ao trono novamente. Em segundo lugar, o parágrafo de número 2 vai dizer que os nossos membros foram libertos do domínio do pecado. Agora, para pensar como isso aqui é fantástico. Antes, na velha vida, o nosso corpo, ele se voltava para aquilo que desagradava a Deus. E na velha vida não tinha tempo ruim. Se era uma festa, se era uma saída com os amigos, se era qualquer estilo de vida que levasse ao pecado, podia estar chovendo, podia estar o tempo cansado, podia ter trabalhado, não tinha hora, a disposição era a mesma. Os membros eram entregados ao estilo de vida pecaminoso. Aí Paulo está dizendo, versículo 12, 13, 14, meu filho, tu agora é de Deus. E tu tem que ser mais zeloso na tua devoção a Deus do que tu era zeloso quando tu servia ao pecado. O problema é que muito crente bota muita desculpa para servir a Deus. Eu não vou para a igreja hoje porque está chovendo. Eu não vou porque vai chover. Ela até adivinha agora se vai chover ou não. Porque isso, porque aquilo. Porque olharam para mim com cara feia. Porque fizeram. E é tanta desculpa, tanto milindre para não servir a Deus. Agora é que tu tem que servir, porque tu tá liberto. Tu agora deve apresentar a tua vida a Deus, aleluia, o teu corpo, tudo que tu tem, tudo que tu é, como sacrifício vivo. Glória a Deus. Você faz isso. Se não faz, faça. E por fim, vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça. Eu vou concluir aqui lhe dizendo algo que você deve guardar. Nós, infelizmente, nos apropriamos da graça de Deus em parcelas. E nós dizemos o seguinte, a graça levanta, a graça transforma e a graça levanta. Só isso nós falamos, né? A graça transformou, a pessoa caiu, a graça levanta quem caiu. Eu creio em tudo isso, porém a graça é mais que isso. A graça, ela não só levanta quem caiu, mas ela dá força para aquele que está de pé não cair. Então eu creio que a graça de Deus vai te fortalecer, vai te fortificar para você viver uma vida de santidade, para você não viver sempre caído no mesmo pecado, na mesma falha, masturbação, pornografia, e seja a mentira, seja qual tipo de pecado for, Deus vai lhe conceder graça para que esse ciclo de domínio do pecado seja quebrado e você possa permanecer de pé. Glória a Deus, vivendo em santidade. Não leve dúvida para a sua classe. Se ficou alguma ponta solta aí em seu entendimento, coloque aí nos comentários da plataforma da Ferramenta EBD. Estamos à sua inteira disposição. Tenha um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.